Nós vamos estar compartilhando com os irmãos, nessa noite, sobre algo que é básico, mas nós precisamos estar relembrando. Porque, na realidade, aquilo que nós não falamos constantemente, nós temos uma tendência a esquecer. E até mesmo as coisas que nós já aprendemos, nós podemos deixar no esquecimento. Eu quero compartilhar sobre amar a Deus. Tem um texto que não está aí, mas em Mateus capítulo 16, verso 11, Lucas capítulo 16, verso 11, Jesus vai dizer, Mateus 24, 12, quando ele está falando a respeito dos últimos dias. E ele vai falar sobre guerra, rumores de guerra, enfim, os irmãos conhecem esse texto, e ele vai usar uma expressão que ele diz assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Preste atenção. Não é iniquidade sua, não quer dizer que você está em pecado, não quer dizer que é porque eu estou em pecado, não. O amor se esfria por causa da iniquidade generalizada no mundo todo. Jesus disse, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E se tem algo que nós precisamos ter extremo cuidado, é exatamente como está o nosso coração diante do Senhor. Como que nós vivemos o dia a dia. E Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Nós temos que constantemente avaliar a temperatura do nosso coração no que diz respeito a Deus e às coisas de Deus. Por quê? Porque nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, nós somos movidos por aquilo que nós não vemos. Nós somos movidos pela eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Quando João está escrevendo Apocalipse, ele se dirige a uma das igrejas e ele diz assim, olha, vocês têm sido bênção, vocês têm dizimado, têm pregado, eu estou aqui parafraseando, vocês têm feito todas essas coisas, mas ele diz assim, olha, mas tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Todas as pessoas que converteram hoje, talvez essa nova geração, talvez não ouviu tanto a respeito do primeiro amor. Mas nós que somos ali da década, converteu no final da década de 80, 1980 e algumas coisinhas, então tinha até uma música, quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor. Porque o primeiro amor era uma expressão de crentes vibrantes. Então, se você escutava um glória a Deus, você estava emburacando. Podia ser Deus é amor, podia ser Assembleia de Deus, podia ser o que fosse. Eu lembro que eu e o pastor Kleber, nós fazíamos vigília todas as sextas-feiras. Ali, tinha um escritóriozinho ali, e nós fazíamos lá vigília, das 8 da noite, se eu não me engano, até o dia amanhecer. Só nós dois fazendo vigília. Havia um fogo no nosso coração grande. Havia um desejo, tudo que nós mais queríamos era amar a Deus acima de todas as coisas e implantar o reino. Então Jesus está dizendo, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós precisamos ficar atentos, porque tudo conspira para nós sermos cristãos religiosos. Pessoas que talvez não sejam depravadas, pessoas que talvez não matem, não roubam, não prostituem, não adulteram mais, mas que são pessoas frias. Nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos religiosos. Antigamente íamos para a missa, agora vamos ao culto. E você chega e só bate na Bíblia ali, tira poeira e vamos menino para o culto e vamos embora. Então Jesus está dizendo, olha, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar essa ideia, sabe, de a pessoa querer somente ter, sabe, por tantas coisas. Cuidado para o seu coração não se distanciar daquilo que é o principal, que é exatamente o amor a Deus. Nós vamos postar alguns textos. Esse texto aí diz assim, esse texto está em Deuteronômio capítulo 6, dos 5 ao 9. Diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Preste atenção. 1 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus.
Amar a Deus acima de todas as coisas é apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Não é sacrifício morto, é como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É também você apresentar a sua alma, amar ao Senhor com todo o seu vigor, com toda a sua juventude, com tudo aquilo que você pode, com toda a intensidade do seu coração, mas também com a sua alma. A sua alma, ela não vai ficar dividida. A sua alma não vai ficar de maneira alguma distante do Senhor. Nós vamos amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, mas também com todo o nosso coração. Isso fala do homem interior. Isso fala do nosso espírito. Nós temos uma vida de intensidade no Senhor. E ele continua dizendo que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Próximo. Ensine-as com persistência. Presta atenção. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, 24 horas por dia, nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, sem ter um coração dividido. E o Senhor Jesus vai usar também um texto muito parecido com esse, que vai ser projetado, Mateus capítulo 22, verso 37 e 38, que diz assim, respondeu Jesus, Jesus está sendo interrogado por algumas pessoas a respeito do principal mandamento. Os caras querem pegar ele e disseram, Senhor, mas resumindo tudo, qual é o principal mandamento? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e o seu entendimento. Esse é o primeiro e o quê? Maior mandamento. Preste atenção. Aqui nós temos duas afirmações a respeito de amar a Deus. Uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. E essas duas afirmações, elas são muito similares. No texto de Deuteronômio, ele está dizendo, olha, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, em todo o tempo e em todos os lugares. E no Evangelho de Mateus, ele está dizendo, de todo o teu coração, alma, força, e o texto coloca amar a Deus como o maior mandamento. Duas afirmações fortíssimas, poderosas acerca do amor que nós devemos ter pelo Senhor. E a pergunta que fica para nós é, olhando para as nossas vidas, nós temos amado o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Nós temos amado o Senhor acima de todas as coisas, de todas as formas e em todos os lugares. O maior propósito que existe na vida de uma pessoa é ela entender que o amor a Deus acima de todas as coisas é a prioridade. Todos os outros propósitos da nossa vida fazem parte disso. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, fazendo uma referência ao amor, ele diz, olha, existe a fé, a esperança e o amor. O maior de todas é o quê? É o amor. A pessoa pode ter fé demais, mas se ela não tiver amor, não adianta. Ele diz, mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres, mesmo que eu entregue o meu corpo, ofereça meu corpo como libação, como um sacrifício, ele diz, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Então, nós precisamos entender que todos os outros propósitos da nossa vida partem deste propósito. Na cabeça da maioria dos crentes, dos cristãos, existe uma lista de afazeres para com Deus. Então, não, eu preciso obedecer a Deus. Não, eu preciso temer a Deus. Eu preciso cantar para Deus. Eu tenho que fazer uma grande obra social para Deus. Eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso jejuar. Eu tenho que ir para o monte. Eu tenho que pagar o preço. Nós somos chamados a fazer tudo isso. E nós devemos fazer tudo isso. Mas o que Deus mais requer de mim e de você é que nós o amemos. Que nós o amemos acima de todas as coisas. Nós podemos fazer todas essas coisas que a maioria das pessoas que estão empenhadas na obra fazem. Mas nós podemos fazer isso sem amar a Deus acima de todas as coisas. E o cuidado que nós temos que ter é isso. De repente nós colocamos a nossa vida no automático e nós estamos fazendo tudo, mas estamos esquecendo o principal, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nós temos dito
que amar a Deus, entre outras coisas, implica numa vida de santidade. Olha o que diz esse próximo texto, que está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, vocês farão o quê? Vocês obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, você vai ter uma vida de santidade. E a grande pergunta é, por que é que eu não peco? Por que é que você não peca? Ou pelo menos, nós sabemos que na vida do cristão, o pecado ele é um acidente. Pode pecar, mas é um acidente, não é uma prática habitual. Agora, por que que nós não pecamos? Por que que nós não saímos por aí fazendo tudo o que é de mais podre, tudo o que é de mais errado que existe? Nós não fazemos isso porque nós temos medo de perder a bênção, nós não fazemos isso porque nós estamos dando lugar ao diabo, e o diabo vai arrebentar com a nossa vida. Nós não pecamos porque nós dirigimos louvor, nós pregamos, porque nós iremos ministrar em algum lugar, e eu não posso pecar porque senão Deus não vai liberar sobre a minha vida. Então eu não peco por quê? Porque eu preciso somente dar um bom testemunho. Eu não peco por quê? Porque eu tenho medo de ser pego e alguma coisa ruim acontecer, eu tenho medo de ser castigado. Porque, na verdade, nós não deveríamos pecar porque nós amamos ao Senhor. E porque nós amamos ao Senhor, nós não queremos ferir o seu coração. Nós não queremos, como diz a própria palavra, nós não queremos crucificar novamente a Cristo. Porque nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus não vai ser baseado no medo, mas no prazer que nós temos de estar com Ele. Quando nós pegamos a vida de José, José está lá no Egito, e ele trabalha na casa de Potifar, e de repente a esposa de Potifar, que devia ser uma mulher muito bonita, a esposa de Potifar, Patifona, ela dá um bote em José, e ela fala: Josézinho do meu coração, Zezinho, eu estou querendo ter um caso contigo. E ela dá o bote várias vezes em José, mas tem uma hora que José usa a expressão e ele diz o seguinte, ele fala assim: eu não vou pecar contra o meu patrão, contra o meu Senhor, mas também eu não vou pecar contra o meu Deus. Olha só, podia ser que ele tivesse ali um relacionamento com a Patifona, esposa de Potifar, e talvez ninguém jamais ficasse sabendo, mas ele diz: como é que eu vou fazer isso com o meu Deus? Eu não vou fazer isso com o meu Deus. Ele tinha o entendimento que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. A Bíblia diz que o além e o abismo estão descobertos diante de Deus, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O Salmo 139 diz: como me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos mais altos montes, lá estás. Se eu desço aos mais profundos abismos, lá também o Senhor estará. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali a tua mão estará comigo. Preste atenção, querido. José tem um entendimento de que ele não vai viver uma vida de pecado, uma vida atravessada, porque ele ama ao Senhor. Não é porque ele não vai ser perdoado, sabe, você não, eu tenho revelação da graça, eu tenho revelação do favor de Deus, e eu sei que Ele vai me perdoar. Claro que vai. Pode pecar tantas vezes que for, se nós confessarmos, o Senhor nos perdoa. Mas a questão é, sabe, por que eu vou fazer isso com o meu Deus? E eu quero compartilhar contigo alguns princípios de como nós podemos manifestar esse nosso amor a Deus, baseado nesse texto de Êxodo capítulo 33. Então, não quer dizer que só são esses, mas aqui desse texto nós podemos extrair alguns princípios de como nós podemos manifestar o nosso amor a Deus no dia a dia. Escute, qual que é o contexto dessa fala? O povo de Israel estava no Egito, escravizado por mais de 400 anos. Deus usa Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e levar para Canaã. Acontecem as 10 pragas e tantas outras coisas. E no meio do caminho, o povo de Israel eles terão muitas atitudes obstinadas e desleais para com a sua liderança e também para com Deus. E Moisés sobe para um monte para pegar as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e quando ele desce, o povo tinha feito bezerro de ouro. Então, acontece tantas outras coisas lá, mas para você entender mais ou menos o contexto, escute. Saiu do Egito mais de 1 milhão de homens, e não contava as crianças e as mulheres.
Então, havia uma logística muito grande para poder mobilizar todo esse povo. Questão de banho, questão de alimentação, questão de água. Imagine caminhando no deserto aí, milhões de pessoas. Então, eles andavam, a Bíblia diz que tinha uma nuvem que durante o dia protegia eles do sol, e durante a noite tinha uma coluna de fogo que os guiava. Então, quando eles chegavam em determinados lugares, disseram, olha, aqui que nós vamos acampar. Então, eles ficavam ali por um determinado tempo. Então, olha o que diz esse texto. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. E quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda. Olha aqui para mim. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era residente. O Espírito Santo ele vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Ele vinha, realizava a missão e depois ele retornava para o Pai. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é residente. Então ele vem habitar dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala que nós somos reis, sacerdotes e profetas. Então lá no deserto, então ele montava essa tenda do encontro para que Deus pudesse vir para falar com ele. Fora do acampamento, prosseguindo, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de sua tenda. Isso parece briga de vizinho, não parece? Quando o pau está quebrando lá, os vizinhos tudo saem na porta fazendo de conta que está lavando, está limpando, está varrendo, mas na realidade ele está urubu-servando o que está acontecendo na casa do outro. E o texto diz, até que ele entrasse na tenda. Próximo. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem, que representa a glória do Senhor, descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então nós vamos basear os princípios dessa mensagem na vida de Moisés. Então como é que nós podemos manifestar o nosso amor a Deus? Primeira forma, priorizando, pode colocar, priorizando o tempo no secreto com Ele. Então nós não vamos gastar tanto tempo nesse item, mas tem uma mensagem lá na Igreja de Cristo Noroeste, no YouTube, que é a parte A dessa mensagem, que nós gastamos um tempo, quase 1 hora, só nesse primeiro ponto aqui. Então depois você pode entrar lá nós vamos falar como ter um tempo devocional, o que é que você precisa para ter um tempo devocional. Então está bem esmiuçado. Agora preste atenção, como é que eu manifesto, uma das formas de eu manifestar o meu amor a Deus, é exatamente ir para o secreto. A Bíblia diz que ele, pode colocar o versículo, por gentileza? Diz, olha, Moisés fazia o quê? Ele costumava, já tinha se tornado o quê? Um costume, já tinha virado um hábito. Então o texto diz que ele costumava montar a tenda, chamava a tenda do encontro. Em outras palavras, isso aqui fala de tempo devocional, fala do lugar secreto, fala de você tirar um tempo diariamente para estar com o Senhor. Às vezes nós não entendemos por que o nosso coração não queima tanto por Deus, porque muitas vezes nós investimos no nosso físico, alimentando, nós investimos na nossa alma, lendo livros, fazendo conta e etc., mas nós esquecemos da nossa vida espiritual. Nós não trazemos alimento, nós não vamos para a tenda do encontro. E essa tenda do encontro, Jesus vai chamar nesse texto aí, olha só, esse próximo texto, Mateus 6,6, diz assim, olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Escute, esse ir para o quarto, o ideal é que você tenha um lugar físico para você estar. Seja um quarto da sua casa, seja no banheiro do trabalho, seja ir para um monte, esse é o ideal. Mas preste atenção, você também pode ir para o seu quarto, se voltando para o seu espírito. Porque Deus,
Ele não habita aí fora somente. Deus habita onde? No meu espírito. Preste atenção. O centro da vida cristã consiste nessa revelação e nesse entendimento. Cristo em nós. Então o Espírito Santo é residente. Então eu posso entrar no secreto, me voltando para o meu espírito, sabendo que é aqui que ele mora. Um grande homem de Deus, um dos pais da igreja, ele disse: olha, eu perdi muito tempo procurando Deus em tantos lugares, até o dia que eu descobri que ele estava aqui dentro, e isso revolucionou a minha vida. Então de repente você não tem tempo para ir para o monte, você não tem tempo para vir para o prédio da igreja, mas você talvez tenha tempo lavando roupa, talvez tenha tempo limpando a casa, fazendo uma refeição, talvez dirigindo até o seu trabalho, talvez dentro de um ônibus, talvez dentro do terminal. De repente pode pegar a Bíblia em áudio, colocar aqui e começar a ouvir. De repente você tem um dom de línguas, e você vai se edificar, porque a Bíblia diz que quem ora em outras línguas, o seu espírito de fato ora, mas a sua mente fica infrutífera. Então eu posso exercitar o meu espírito, mesmo tendo a minha mente ocupada com tantas outras coisas. E eu posso estar ali, eu estou correndo e estou lá, eu estou andando em eu sei que isso é uma linha direta com o Senhor. Pastor, eu não tenho dom de línguas, ora também em português, em maranhês, em francês, na língua que você quiser. O importante é você estar no secreto. Então, Jesus vai dizer: olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então diz assim, olha, então seu pai que faz o quê? Seu pai que vê, ele te recompensará. O grande problema que nós enfrentamos é exatamente viver por sentimento. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E preste atenção, você pode estar fazendo devocional todo dia e dizer: mas eu não sinto a presença de Deus, parece que Deus não falou comigo. Você não precisa sentir nada, sabe, nem todas as vezes. Talvez você vai lá e fala assim: eu nunca me arrepiei, eu nunca chorei, eu nunca senti a presença de Deus, mas Ele está ali. E talvez você diga: parece que Deus não está me ouvindo. Parece, mas o texto diz que quando eu entrar no meu quarto e orar, o Deus que me vê lá no secreto, o Deus está ali me vendo, Ele vai me recompensar. Todas as vezes que nós inclinamos o nosso coração e vamos para a tenda do encontro, mesmo com o coração angustiado, mesmo sem conseguir orar, mesmo com dores, o texto diz que Papai do céu está vendo, e Papai do céu vai nos recompensar. Quantos podem dizer amém? Então Deus deseja nos encontrar muito mais no secreto do que no coletivo. É muito bom nós termos um tempo aqui, é muito precioso os santos se reunirem e adorarem ao Eterno, mas Deus está muito mais desejoso de nos encontrar exatamente no secreto. Com os nossos amigos nós temos comunhão, no trabalho nós fazemos reunião, com os nossos familiares nós temos lazer, mas com Deus nós vamos desenvolver intimidade. Nós não vamos lá para estar com o Senhor simplesmente para ter experiências espirituais. Nós vamos ter as experiências, mas nós vamos porque nós vamos desenvolver com Ele um relacionamento e intimidade. Olha só o que diz essa frase. Esse aqui é um pedaço de uma frase de Bill Johnson, pastor da Bethel Church. Ele diz: nós somos transformados pela presença. A presença nos transforma. O salmista fala no Salmo 115, fazendo uma alusão à imagem, ele diz: olha, tornem-se semelhantes a elas, tantos quanto as fazem e tantos quanto as adoram. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes àqueles a quem nós adoramos. Escute, toda pessoa que adora um jogador de futebol, toda pessoa que adora um ator, que adora uma atriz, que adora um empresário, ele vai começar a se vestir igual aquela pessoa, ele vai começar a falar como aquela pessoa. É até engraçado você ver o Ronaldo Fenômeno no final da Copa, ele fez um corte de cabelo do Cascão. Para que coisa mais ridícula do que aquela? E no outro dia estava aquele tanto de garoto, de rapaz, de homem, velho barbado, com o cabelo igual do Cascão. É só o Neymar fazer alguma coisa. Irmãos, tem gente que faz até cirurgia plástica para se tornar semelhante àquela pessoa. Por quê? Porque nós temos uma tendência a nos tornar semelhante àqueles a quem nós adoramos.
Então, todas as vezes que eu vou para diante do Senhor, eu preciso entender que eu sou transformado pela presença de Deus na minha vida. Todas as vezes que eu vou estar com o Senhor, eu sou transformado à imagem e semelhança do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, se eu não me engano, Paulo diz, porque aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Então a presença transforma, a presença muda completamente as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, é que nós podemos manifestar o nosso amor a Deus, servindo a Ele em sua casa. Olha o que diz a parte B desse versículo, diz, quem quisesse consultar a Deus, ia onde? Ia à tenda, fora do acampamento. É muito importante, querido, entender o seguinte, nós não vamos ficar a vida inteira orando, nós não vamos ficar a vida inteira dentro do nosso quarto buscando a Deus. Nós precisamos trabalhar, nós temos uma família para cuidar. Então o que é que nós fazemos? Nós recebemos uma porção dos céus. Nós recebemos um maná. O maná representa muito isso. Jesus disse que Ele é o pão de Deus, que descendo do céu, Ele dá vida aos homens. Jesus vai dizer, olha, aquele que de mim se alimenta, por mim o quê? Viverá. Então, quando nós nos alimentamos do Senhor, nós ganhamos essa vida. O maná, ele era dado uma vez ao dia. Ele era dado todos os dias. Isso fala o quanto é importante nós todos os dias, nós irmos buscar o Senhor. Nós priorizarmos isso. Buscar um maná novo, um maná fresco. A oração do Pai Nosso, ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, preste atenção. Às vezes o alimento espiritual de ontem foi muito bom para ontem, mas de repente Deus quer trazer algo novo, algo fresco hoje, e eu preciso me mover, seguindo essa nuvem do Senhor. Então, nós precisamos fazer isso, nós precisamos buscar ao Senhor, ser intenso no Senhor, mas eu tenho que ter entendimento, que eu vou receber no secreto, para poder manifestar isso aonde? Em público. Eu vou receber no secreto, eu vou desenvolver essa intimidade com o Senhor, eu vou receber unção, eu vou receber revelação, para quê? Para mim poder servir no coletivo, para mim poder servir ao corpo de Cristo. 1 João capítulo 3, verso 18, está o texto aí, diz assim, olha, filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. Então nós recebemos no secreto, para poder servir no coletivo. Eu falei hoje pela manhã e vou falar hoje à noite ainda. Nós devemos buscar os dons do Espírito. Devemos buscar todo o poder, a dinamite, o dunamis de Deus para as nossas vidas. Mas nós temos que ter disposição para servir o próximo, para servir o corpo de Cristo. Não adianta eu receber um nível de unção e eu virar uma estrela. Não adianta, irmãos, eu já vi isso. Quantas vezes que pessoas mandam as pessoas fechar os olhos e ele, enquanto está fazendo oração, ele passa o microfone e ele sai por uma porta do fundo, para não ter contato com as ovelhas. Quantas vezes que a pessoa entra, o pastor, o pregador entra por trás e sai por trás. Ei, deixa eu te dizer, nós recebemos no secreto para poder servir no coletivo. Nós não vamos ficar o tempo todo também no secreto. Jesus, ele sobe para o monte, e ali tem uma transfiguração, aparece Moisés e Elias. O que aparece são duas pessoas que não morreram, que foram arrebatadas porque não acharam o corpo de Moisés, e possivelmente, não estou afirmando, possivelmente, serão as duas testemunhas do milênio. Mas aí Jesus leva Pedro, Tiago e João, e tem tanta unção, tem tanta graça, tem tanta presença de Deus, que eles empolgam e falam assim, Senhor, nós não vamos mais descer, nós vamos ficar aqui e fazer uma casa para Moisés, uma casa para Elias, uma casa para o Senhor, uma casa para cada um de nós, porque aqui está bom demais. Deixa eu te dizer algo, encontro é bom, congresso é bom, culto é bom, adoração é bom, receber no monte é bom, tudo isso é muito bom, mas Jesus está dizendo, precisa descer, porque existem pessoas para serem servidas, existem pessoas que têm fome e precisam comer dessa comida, precisam receber desse alimento. Eu não acredito, houve um tempo que tinha um grupo de pessoal de adoração, e hoje também ainda tem
pessoas que adoram, mas adoram tanto, e eu acho isso tão precioso. Choram, rasgam as camisas, rasgam as calças, e meu irmão, e blém, 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 blém. Você vai em Santarém e volta, então blém, 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 blém. Eu não acredito em espiritualidade que não gere frutificação. Não venha dizer para mim que é um adorador, que é um pregador, que é isso, que é aquilo, mas que você não serve as pessoas, que você não serve a comunidade, que você não serve ao corpo de Cristo. Nós manifestamos o nosso amor a Deus, priorizando Ele no secreto, para receber direção, para receber discernimento, e depois de fazer o quê? E cuidar, servir a Ele na sua casa. É amando a Deus sobre todas as coisas, que nós conseguimos então, amar ao nosso próximo a ponto de servi-lo. Se eu tenho esse entendimento, se eu tenho essa clareza, então eu vou avançar. Escute, as eleições, segundo turno terminou agora. A resposta para a sociedade não é quem vai entrar como novo prefeito, como futuro presidente, etc. Não, não, não. A resposta para as mazelas da sociedade é a igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e que a igreja é o corpo de Cristo. A fibra moral de qualquer comunidade, de qualquer cidade, de qualquer bairro, de qualquer nação, a fibra moral só muda quando a igreja se posiciona como boca de Deus, como a trombeta de Deus, falando exatamente o que está no Evangelho, o que está na palavra dele. Então nós vamos manifestar o nosso amor a Deus fazendo como? Amando as pessoas. Olha o que Jesus vai falar para Pedro nesse texto, João 21:16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Jesus, nesse diálogo com Pedro, ele pergunta por 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz para ele que ama. E as 3 vezes Jesus diz para ele: se você me ama, você vai manifestar esse amor que você diz que tem por mim. Não é cantando, não é pregando, não, 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 não. Você vai pastorear as minhas ovelhas. Nós manifestamos o nosso amor a Deus exatamente fazendo isso. Aquele que ama, cuida. Aquele que ama, serve. Hebreus capítulo 3, versículo 5, não está no slide, mas o autor de Hebreus diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Moisés falava com Deus face a face, como um amigo fala com o outro, conforme olhamos no texto. Mas o autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 3, no verso 5, que Moisés foi fiel a toda a casa de Deus como servo. E ele fez isso como um testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Jesus, quando está expulsando aqueles mercadores lá do templo, Jesus diz: olha, o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Então nós não pregamos o evangelho simplesmente porque as pessoas precisam de sair do inferno para ir para o céu. Nós não pregamos o evangelho porque nós temos piedade, compaixão do pobre, daquele que está, do adicto, daquele que está passando fome. Não, 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 não. Nós implantamos o reino por causa de Jesus. É porque nós amamos a Ele acima de todas as coisas. Porque se os nossos olhos estiverem simplesmente nos homens, nós vamos parar de servir. Nós não vamos amá-lo. Porque muitas vezes você cuida de alguém e você só recebe ingratidão. Muitas vezes você investe na vida da pessoa, ela vira as costas e vai embora, e ainda fica falando mal de você. Se nós formos olhar para isso, nós não servimos ao Senhor. Se nós entendermos que nós vamos fazer o que tiver que ser feito, sem se preocupar com quem vai receber o mérito, nós vamos entender aquilo que Jesus disse: olha, aquele que recebe a glória do homem, aquele que recebe a honra do homem, ele não precisa receber aplauso dos céus. Então, quando nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós servimos, nós fazemos porque nós amamos ao Senhor, é pelo Rei e pelo reino, até que Ele volte. Quantos podem dizer amém? Então, nós vamos perceber isso. E olha, querido, o apóstolo Paulo diz: olha, sede firmes, e ele vai falar uma série de coisas. E no final do versículo ele diz assim: olha, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. O apóstolo Paulo diz que aquele que ama ao Senhor é conhecido por Ele. Nós vamos ver na Bíblia homens que surpreenderam os céus com a sua atitude de amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Moisés desce e o povo tinha feito bezerro de ouro,
Deus chama Moisés no particular e diz: Moisés, esse povo é povo de dura cerviz. Eu vou matar esse povo todo, e a partir de você, que é um homem de Deus, eu vou estabelecer uma nova nação. Moisés chama Deus e fala: Deus, eu te agradeço por isso é uma honra. Imagine alguém chegar, Deus chegar para um membro de uma igreja e falar assim: olha, todo mundo nessa igreja é pecador demais. Eu vou arrebentar com todo mundo e eu vou levantar uma nova igreja a partir de você. Talvez nós ficássemos todos inflados. Mas Moisés diz: Deus, se o Senhor fizer isso, eles vão dizer que o Senhor é um Deus mau. Que esse povo estava quietinho lá no Egito, era escravo, mas tinha Netflix, eles podiam fazer pedido que o 99 entregava, eles tinham água, tinham energia, tinham tudo. O Senhor tira eles do Egito para matar aqui no deserto. Que Deus é esse? E Deus fala: não, esse povo é povo de dura cerviz. A conversa não estava progredindo e Moisés diz assim: Senhor, faz o seguinte, risca o meu nome do livro da vida. Irmãos, em outras palavras, Moisés estava dizendo: Senhor, que eu vá para o inferno, mas que o Senhor não faça isso com esses milhões de pessoas que estão aqui. Irmãos, aquilo surpreendeu os homens, surpreende os céus e surpreende tudo. Quando você olha mais para frente, você vai ver um momento que Davi chega e diz assim: poxa, eu moro em um palácio, eu tenho tudo o que eu preciso. E ele diz assim: e Deus mora onde? Eu falei anteriormente que Deus ficava, ele aparecia nas tendas do encontro. Mas Davi diz assim: poxa, mas Deus habita onde? Deus escuta aquela conversa, chama o profeta e diz assim: vai lá em Davi e pergunta para ele quem foi que disse que eu queria casa. Por acaso pode Deus habitar em um prédio feito por mãos humanas? Mas diz para Davi que essa atitude dele agradou meu coração. E entre outras, essa atitude aqui vai fazer com que o nome dele se perpetue e jamais se aparte de Israel. A mão dele tem muito sangue. O que vier depois dele vai construir o tabernáculo. Salomão veio, filho de Davi, e vai construir o tabernáculo. Mas aquela atitude, ela despertou os céus. Salomão, ele vai ter uma visão durante a noite, e naquele sonho misturado com visão, o Senhor aparece e diz: faz um pedido, e o pedido que você fizer eu vou te dar. E Salomão diz: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para entrar e para sair. Eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Uau! Deus diz: por que você não pediu longevidade? Por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu a morte dos seus inimigos? Mas você se preocupou em cuidar dessas pessoas. Eu vou te dar tudo isso que todas as pessoas querem, e vou te dar uma sabedoria acima da média. E nós vamos percorrendo as escrituras. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele diz: Senhor, não leve em conta o pecado deles, eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu entrego meu corpo como oferta, como sacrifício, como libação. Jesus lá no Calvário, a preocupação dele não era sair da cruz, a preocupação dele era cumprir com aquilo que havia sido determinado pelo Pai e salvar toda a humanidade. Então eu vou priorizar o secreto, e eu vou também servir ao Senhor na sua casa. Terceira coisa que nós aprendemos: nós podemos manifestar o nosso amor a Deus influenciando outros. Olha o que diz o verso 8. Sempre que Moisés ia até lá, aonde? A tenda do encontro, o texto diz que o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Olha só, quando Moisés ia, todo o povo se levantava e começava então a observar. Escute, o nosso amor a Deus, ele vai naturalmente produzir uma reação nas pessoas à nossa volta. As pessoas vão olhar a fome e a sede que nós temos por Deus e pela sua presença, e eles vão desejar isso. Eu não sei você, mas quando eu vejo alguém que ora, eu tenho vontade de orar. Quando eu vejo alguém que lê muito a palavra, eu tenho vontade de ler muito a palavra. Hoje eu li sobre Charles Spurgeon, ele dizendo que ele lia um livro por dia. Eu falei: poxa, que legal ler um livro por dia. Eu não sei da grossura do livro, mas já deu vontade de começar a querer ler um livro todo dia.
Sabe por quê? Porque as pessoas inspiram. Ou então as pessoas também são repelidas. O texto diz que as pessoas se levantavam e observavam. As pessoas estavam observando quando Moisés entrava na tenda do encontro. Essa palavra aí, levantava, no original significa tornar-se poderoso. Significa entrar em cena. Escute, nós somos observados pelas pessoas, lá pelos nossos vizinhos. Nós somos observados pela nossa parentela. Quando nós nos reunimos naqueles jantares, naqueles almoços, naquelas confraternizações que todo mundo começa a soltar a franga, que todo mundo começa a falar mal dos outros, que todo mundo começa a fofocar, que todo mundo começa a se afastar da presença do Senhor. As pessoas estão ali, elas estão observando. Então eu preciso entender que uma das formas de eu manifestar o meu amor ao Senhor é influenciando de forma positiva as pessoas que me cercam. Moisés contagiava o povo com a sua busca. Quando Moisés entrava na tenda, as pessoas se levantavam e ficavam ali observando. Olha que frase top essa aí que vai ser projetada. Nosso movimento em direção a Deus tira as pessoas da inércia. Deixa eu dizer algo para você. Permaneça firme, porque o seu testemunho, tem muita gente que está escorada nele. Tem muita gente que talvez torça contra você, mas a maioria, elas estão torcendo para você permanecer firme. Elas estão torcendo porque você as inspira. Mesmo que ela bata de frente com você, mesmo que vire e mexe, ela te conteste, mas você é uma inspiração para ela. Você ir ao culto, você buscar ao Senhor, você criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. As pessoas estão se levantando, as pessoas estão observando como que nós tratamos a nossa família, como que nós tratamos a nossa esposa, como que nós criamos os nossos filhos. As pessoas estão de olho em tudo isso. O nosso movimento em direção a Deus tira as pessoas da inércia, tira as pessoas daquela paralisia, daquela atrofia, daquela estagnação espiritual, e eles vão passar a ter fome do Senhor. A fome que nós temos por Deus, ela provoca fome também nas outras pessoas. Tem uma frase de Billy Graham que ele diz o seguinte: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E ele continua dizendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Nós podemos falar até babar, mas o que vale mesmo são as nossas atitudes. É a nossa movimentação em direção a Deus que vai inspirar as pessoas. Tem um texto aí, nesse mesmo texto, no verso 10, diz que todos prestavam adoração em pé. Quando Moisés entrava, o pessoal se levantava, o pessoal observava, e em pé mesmo eles começavam a adorar a Deus. Imagine aí, milhões de pessoas. Quando Moisés saía, está dizendo, olha, Moisés está indo para o devocional dele. Eles sabiam, olha, a coluna vai descer sobre aquele lugar. E tem outros textos que diz, quando Moisés saía de lá, o rosto dele brilhava, o rosto dele resplandecia, e as pessoas ficavam ali. Imagine, milhões de pessoas adorando Yeshua, e ele está lá adorando ao Senhor, ele está lá adorando a Ele. Por quê? Porque Moisés gerava essa fome e esse desejo no coração deles. Às vezes nós precisamos ver outras pessoas amarem a Deus, para nós também sermos inspirados a amar. O nosso amor, escute, querido, eu me converti aqui nessa igreja em 1987, e eu ficava observando a postura das pessoas. Talvez se fosse hoje, eu ia ver todo mundo mexendo no celular, e dando aqueles migué, gospel. Mas eu via, quando as pessoas fechavam os olhos, quando eles levantavam as mãos, aquilo me inspirava. A forma como eles oravam, eu saía daqui, eu falava, eu quero isso. Eu quero isso, por quê? Porque nós somos influenciados pela vida de Deus em outras pessoas. Um homem ou uma mulher que ama Deus, eles são como um imã que atrai as pessoas. Eu gosto, eu desejo estar perto de pessoas que transpiram Jesus. Quantos podem dizer amém? De maneira bem simples, quando você vê alguém que é fanático por um time de futebol,
Tudo que a pessoa fala é relacionado ao time de futebol. Ele faz uma tatuagem no seu corpo do time de futebol. Ele veste uma camisa. Ele coloca o nome do filho, o nome de atleta. Por quê? Porque aquilo ali vai, contagiar a vida dele. Pessoas quando vão para determinados lugares, e eles conhecem o lugar, e o lugar é muito bom, eles voltam de lá fazendo propaganda. Quando alguém vai em algum lugar comer algo, ele diz, rapaz, eu comi ali um pastelão ali, no marzinho ali, perto da leste-oeste, e o negócio ali é bom demais. E ele fica falando, e ele vai contando aquilo, e as pessoas começam até a escorrer assim, uma águazinha pelo canto da boca, querendo também aquilo, porque a pessoa está falando de tal forma, que aquilo gera um desejo na outra pessoa. Nós precisamos de referenciais de homens e mulheres de Deus, apaixonados por Ele, que vão contagiar todas as pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja no dia a dia, pessoas que vão querer também amar ao Senhor e ser amado por eles. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Pula por 5. Aí, nós vamos manifestar o nosso amor a Deus, discipulando a próxima geração. Escute, um dos maus do Covid é que ele está matando os idosos. E os idosos são as principais vítimas. Escute, os idosos são as pérolas da sociedade. São pessoas que ainda têm um conceito de moralidade, que mesmo não sendo crente, mas é bíblico. São as pessoas nascidas nos anos 50, nos anos 60, talvez ali também nos anos 70, que tem um conceito de família correto, que tem um conceito de justiça. Muitas vezes eu vi meu pai fazer negócio sem dar cheque, sem assinar promissória, era só com a palavra. Antigamente eu fui criado no sistema de pedir benção pai, benção mãe, de respeito. Mas se você pega a geração mais nova, uma grande parte são pessoas que não têm esse conceito das coisas de Deus, não têm esse conceito de gentileza, não têm esse conceito de honra. Daqui a um dia o menino já nasce dando um jab na cara da mãe. Já nasce batendo. O negócio está indo num nível assim, olha, acelerado. Então essas pessoas estão morrendo. Agora imagina, se esses aqui que já estavam aí, eles estão desse jeito, no mimimi. Agora imagina os que vão nascer, sem ter a voz de um avô, sem ter a voz de uma avó, sem ter a voz de um pai, sem ter a voz de uma mãe, que tem esses conceitos bem firmados no seu coração. Então nós precisamos manifestar o nosso amor a Deus, discipulando a próxima geração, pegando os nossos filhos e ensinando-os a respeito da palavra, pegando os mais jovens e discipulando. Discipular é transferir vida, transferir não a vida humana, mas a vida de Cristo. Então o texto diz aí, olha só o que diz o verso 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas olha o que diz a parte B do versículo, mas Josué, filho de Num, que ele servia de auxiliar, ele não se afastava da tenda. E quando você pega lá, quando Moisés subiu para o monte, para pegar as tábuas da lei, a Bíblia diz que ele ficou lá 40 dias e 40 noites, e Josué estava no pé do monte. Josué estava sendo discipulado exatamente por Moisés, e vai chegar um tempo que Moisés passa, Moisés não entra na terra prometida, e Josué capítulo 1, vai começar exatamente com Josué assumindo a liderança de todo o Israel. Os que amam a Deus se preocupam em deixar um legado espiritual, um legado de amor a Deus. Escute, nós vivemos numa sociedade que ela está muito preocupada em deixar coisas para os filhos, e não há nada de errado alguém que tenha e deixe bens para os filhos. Se puder ajudar, isso é muito bom, mas o mais precioso é aquilo que nós vamos deixar dentro dos nossos filhos, naturais e espirituais. É o amor que nós temos a Deus, é o temor que nós temos ao Senhor. Preste bem atenção no que eu vou te dizer, querido. Quem tem ventre espiritual, frutífero, que ama a Deus, eles vão preparar filhos que também amam verdadeiramente o Senhor, acima de todas as coisas.
O amor de Moisés por Deus produziu uma fome ainda maior em Josué. O texto diz que Josué não se afastava da tenda. Moisés já havia se retirado, mas Josué queria saber se tinha algo a mais. Ele queria receber um pouco a mais, e por isso ele ficava o tempo todo próximo à tenda. Então nós precisamos gerar, querido. Eu vou dizer algo para você. Talvez alguém diga: eu não tenho tempo. Talvez fale: não, a pessoa é muito rebelde. Eu vou dizer algo para você. Olha, a pessoa, quando é egoísta, ela vai arrumar desculpa. Mas alguém que de fato ama o Senhor, ele vai encontrar meios, ele vai encontrar caminhos para transferir a vida de Deus, seja para filhos naturais, seja para filhos espirituais. O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos, naturais e espirituais, depois que nós morrermos? Depois que nós sairmos daqui, o que é que vai ficar de fato para os nossos filhos, tanto naturais como espirituais? Não, pastor Tois, não, meu pai, meu Deus, ele trabalhava demais, ele deixou casa, ele deixou carro, ele deixou lote. Legal, isso é muito joia, muito bom mesmo, mas eu prefiro deixar algo dentro das pessoas que andam comigo, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas, priorizar o secreto, servir a Ele e a sua casa, influenciar pessoas. Eu quero deixar um legado de quanto eu amei a Deus, de quanto eu servi a Deus. Moisés, antes de morrer, ele faz questão de transferir todo o seu legado espiritual para Josué. Olha o que diz esse texto. Deuteronômio capítulo 34, verso 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha o quê? Tinha imposto as suas mãos sobre ele. Olha só o que diz mais. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E quando nós seguimos, quando você chega lá em Josué, no capítulo 24, pode colocar, Josué capítulo 23, capítulo 24, capítulo 24, verso 31, ele vai usar aquela célebre frase que ele diz: olha, vocês podem servir a quem vocês quiserem, aos deuses que os vossos pais serviram no Egito, aos deuses dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, mas ele diz: mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas no verso 23, Josué já está todo amarrado de arame farpado, Josué já está fazendo hora extra na terra, e Josué diz isso para eles: olha, por isso, dediquem-se com zelo a amar ao Senhor, o seu Deus. Josué, no final da sua vida, ele vai passar essa mensagem para toda a nação de Israel, e a mensagem que ele passa era aquilo que ele havia recebido exatamente de Moisés, que era esse legado de amar a Deus acima de todas as coisas. Volta agora no versículo, no ponto 4, por gentileza, e nós vamos encerrar. Como é que nós podemos manifestar o nosso amor a Deus? Indo além, vivendo experiências sobrenaturais. O maior cuidado que nós temos que ter para não ter o nosso coração completamente frio, é nós aprendermos que sempre tem mais em Deus, e nós temos que viver essas experiências de ir além. Olha o que diz o verso 9, assim que Moisés fazia o quê? Entrava, assim que Moisés entrava, o texto diz que a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O texto aí inicia, esse verso inicia dizendo que Moisés entrava. E eu quero te desafiar nessa noite a você entrar para ir além, a viver experiências sobrenaturais. Nós estamos vivendo um tempo que agora mais do que nunca nós precisamos de experiências sobrenaturais. Preste atenção, o evangelho ele não é somente natural, ele também é espiritual. E eu quero te desafiar nessa noite a você não ficar somente na porta da tenda do encontro, porque muitas vezes nós temos ficado ano após ano, mês após mês, década após década, na porta da tenda do encontro. Nós não entramos. Muitas vezes nós estamos ali ciscando, e nós não entramos dentro do chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós não entramos dentro do propósito eterno do Senhor. Nós não entramos em um novo nível.
Sabe, nós acostumamos com o nível de tornozelo, com o nível de joelho, com o nível de cintura, e nós não vamos além. E o Senhor quer nos fazer transbordar. Nós precisamos entrar. O texto diz, quando ele entrava, escute, toda ação natural, ela produz uma ação sobrenatural. Nós poderíamos aqui, se nós chamássemos aqui algumas pessoas, muitas pessoas aqui teriam experiências sobrenaturais para poder compartilhar. Eu já escutei tantas coisas, eu já vi tantas coisas sobrenaturais. A Sônia estava falando de uma intervenção que ela teve, quando começou esse negócio aí, ela estava nos Estados Unidos, e ela disse que veio uma mensagem no celular, não foi? No iPad dela, uma mensagem, Deus dizendo, olha, calma o seu coração, que eu estou preparando tudo. Quantas pessoas que nós temos visto, estava falando com uma pessoa essa semana aqui, a Ione, e ela falando, pastor, depois daquele dia eu experimentei algo sobrenatural, Deus se moveu em todas as direções da minha vida. Quantas pessoas têm experimentado isso, irmãos? Escute, o sobrenatural acontece quando de maneira natural, de maneira proposital, de maneira intencional, nós provocamos isso nos céus. Está tudo aí para acontecer, nós temos que provocar isso. Nós temos que provocar os céus. Por quê? Porque o céu não se move por reclamação. Os céus não se movem por necessidade. Se a mão de Deus se mover somente por necessidade, não havia pobre, não havia necessitado, não havia tantas coisas que acontecem no mundo. Mas o que move os céus é nós irmos além. É nós provocarmos os céus com a nossa fé e acreditar. Porque muitas vezes o diabo fica nos prendendo em experiências negativas que nós tivemos, em orações que nós fizemos e não deu certo. E ele começa a amarrar a nossa vida, querendo dizer para nós que agora nada mais vai dar certo, porque algo não deu certo. Preste atenção, nenhuma experiência negativa que eu ou você tenha tido, invalida a veracidade da palavra de Deus. Pode ser que algum dia você orou e não deu certo, não funcionou, mas isso não quer dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, que ela não se cumpre. Esses dias para trás eu senti uma dor muito forte na minha perna, e essa forte, depois eu vi que era no nervo ciático, a citalgia o nome, e essa dor vinha aqui pelas costas, descia aqui e pegava a perna. Eu estou falando é dor, pense numa dor miserável. E eu fiquei com aquela dor e orando, eu falei, não, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Senhor, eu rejeito isso, eu não aceito, eu fui curado, eu estou curado e eu permanecerei curado. Mas teve uma sexta-feira que o negócio agravou, irmãos. Era dor, que eu tinha que deitar. Eu já não gosto de deitar, e tinha uma rede, a dor na perna, aí eu deitava mesmo. Aí na sexta-feira, quase 6 horas, eu falei, Deus, eu vou lá na farmácia comprar um remédio para dor, porque eu não estou aguentando. E eu sei que eu posso ir no médico, ele pode me receitar um remédio, eu vou fazer um tratamento aqui, eu vou ficar bom. Talvez daqui 15 dias, daqui 1 mês. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu acredito que eu fui curado há 2000 anos atrás. Eu acredito que eu estou curado. Eu acredito que eu vou permanecer curado. Agora eu vou lá, está doendo demais. Presta atenção, a fé não nega os fatos. Ela simplesmente decide ficar com a verdade. Era um fato que a minha perna estava doendo, mas a verdade é que Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Eu fui na farmácia doendo, e eu peguei esse remédio, eu levei para casa, a casa fechada. Eu falei, Deus, se eu chegar lá em casa e estiver doendo, eu vou tomar o remédio. E eu cheguei, irmãos, não tinha dor nenhuma mais. Se não mexeram, a caixa está fechada lá em casa até hoje, de Tocilax. Está lá fechado. Mas eu te pergunto, você acha que ela não doeu mais? No outro dia a dor tentou voltar. E eu falar, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio, eu vou além, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, eu estou sarado, e eu vou permanecer sarado no nome de Jesus. E a dor sumia de novo. Depois voltou de novo, tentou vir de novo. E eu disse, eu estou curado, eu fui curado, eu estou curado, e eu vou permanecer curado. Escute, existem outras coisas que eu preciso que Deus faça na minha vida física. Mas essa experiência, eu fui ousado, e eu acreditei,
E eu não estou dizendo que você não deve ir no médico, tem que ir, tem que usar remédio se precisar. Mas nós vamos lutar com os céus, e nós vamos além. Nós não vamos ficar só na porta, nós vamos entrar. Porque todas as vezes que nós ousamos entrar, o sobrenatural se manifesta. O texto diz que quando ele entrava, a nuvem da glória cobria a vida dele. Então é muito importante nós nos movimentarmos com essa intencionalidade, de saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque nós amamos ao Senhor, nós vamos além. Nós não vamos ficar aquém, nós vamos entrar. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, enquanto uma canção é ministrada. Nós vamos entrar e dizer: Senhor, nós queremos ir além. Eu não sei os desafios que você está enfrentando nesses dias, mas como todo mundo, nós estamos vivendo dias difíceis. Mas nós vamos ousar entrar, ousar ir para o secreto, ousar entrar na nossa fé, ousar acreditar, ir além, entender que o Senhor tem mais para nós. O Senhor tem mais para nós. Eu não sei em qual lugar, em qual nível você precisa entrar nessa noite. Eu não sei qual é a área que você precisa de uma intervenção sobrenatural. Eu só sei que a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós ministramos essa palavra no São Carlos. Nós falamos: vamos orar. E uma mãe disse que começou a orar, e ela disse que a única coisa que vinha na cabeça dela era o filho dela. E ela começou a orar e clamar pelo filho. E ela disse que 2 dias depois, o filho apareceu em casa e disse: mãe, no domingo eu estava entre a vida e a morte. No domingo eu me envolvi numa briga para defender uma pessoa e eu fui esfaqueado. E eu estava lá no gol, morre e não morre. Ela não sabia, ela ficou sabendo 2, 3 dias depois. Mas naquele momento ela ousou entrar. E Deus fez o sobrenatural na vida do filho dela. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e entre agora nesse lugar que vai além.